Boa tarde, tudo bem? Eu sou o João Alves Lima, aqui de Tianguá, sou optometrista. Já fiz dois vídeos anteriores para falar a respeito da sua visão. E falei também sobre o que é a optometria, para quem estiver interessado em saber. No primeiro vídeo eu falo sobre a diferença da optometria para a oftalmologia. São duas áreas de profissionais que cuidam da sua visão. A optometria é a porta de entrada para a saúde dos seus olhos. Nós examinamos, corrigimos o que for necessário e se encontrar uma patologia, encaminhamos para o outro profissional, o oftalmologista, que é o que vai cuidar, tratar, prescrever medicação ou fazer procedimento cirúrgico. Falei de uns tópicos que íamos comentar. Qual seria o tempo ideal de fazer um exame de vista numa criança, que foi falado no vídeo anterior a este. E hoje eu vou falar qual é a data da nova consulta, a data correta. Porque às vezes chega pessoas aqui no meu consultório que fazem 4 anos, 5 anos, 3 anos. Ah, mas eu não estava sentindo nada. Você não precisa sentir. Em saúde, como eu já falei em vídeos anteriores, a prevenção é o melhor caminho, o mais inteligente, o mais econômico. O nome já está dizendo prevenção. Qual a data ideal? Pela Organização Mundial de Saúde, todas as revisões do nosso corpo têm que ser renovadas de ano em ano, a cada ano. São as vacinas, vacina da gripe, vacina da polio, vacina de todo tipo de doenças, né, de prevenção, são as vacinas. Elas devem ser renovadas com um ano. As prevenções de rotina do câncer de útero, câncer do colo câncer da mama, enfim, todas as renovações, as aferições do nosso corpo devem ser feitas anualmente. E o exame de vista não podia ser diferente. Passam-se 365 dias, nós usando nossa visão para tudo. Estudar, conversar, ver as nossas mensagens no celular, as imagens. E hoje, então, com nosso novo normal de pandemia, todas as comunicações e negociações tornaram-se mais intensas com o uso do celular, né? Então, até as aulas das crianças online, tem algumas escolas que já voltaram presencial, mas usamos muito mais o celular nesse período de pandemia do que antes já se usava e agora se usa muito mais. Para fazer negócios, para divulgarmos nosso negócio, divulgarmos cursos, estudar, marcar reuniões, ver festa dos amigos, parabenizar, fazer pesquisa, enfim. Nossos olhos são largamente utilizados, então eles devem ser usados, mas devem ser feitas as suas manutenções. Nós somos uma máquina e toda máquina, embora sejamos a mais perfeita do universo, né? Sem pretensões, mas é verdade, mas toda máquina precisa de revisões, de manutenção. E a manutenção dos nossos olhos deve ser comum. Bom, encerrado o assunto da nova data, eu quero falar agora do terceiro tópico. Quais os motivos que causam problemas na visão? Muitas vezes, pessoas já nascem com erros refrativos, esse é o nome correto, mas necessidade de grau, já nascem com isso. Um dos motivos principais é a hereditariedade. Filho de pais míopes ou hipermétropes, ou avós, que não obrigatoriamente sejam os pais, mas os avós também, geralmente a segunda geração é a que recebe a maior carga de herança genética. Então, geralmente, filho e netos de pessoas de altas miopias ou hipermetropias já nascem predispostas a serem míopes também. Então, eles, com 5 anos de idade, como falei no vídeo anterior ao último, que é a data ideal para fazer exame de vista, deve fazer exame de vista. Então, o primeiro motivo e o mais comum é a hereditariedade. O segundo motivo e necessidade de uma pessoa, uma criança, os pais cuidarem de fazer exame de vista, são os que nasceram prematuros. Pelo fato de passar algum tempo nas incubadoras
E ali o oxigênio puro, ele torna, ele provoca algumas lesões na nossa córnea, no nosso olho, nosso globo ocular, que ele é muito sensível. Ele tem que ser lubrificado entre 7 a 14 segundos, a gente pisca. Então uma criança não tem muita noção disso, ela pode ficar de olho aberto ou fechado, mas ela está recebendo ali um oxigênio puro que ele queima a pele, queima a sensibilidade da córnea. Então geralmente as crianças que passam muito tempo em incubadora, elas ficam com algumas sequelas na visão. Então é um motivo de fazer exame de vista. Um outro motivo também muito comum, uso de álcool pela mãe que está gestando a criança, o uso de álcool. Ingerir bebida alcoólica provoca má formação no feto. E um dos órgãos que são muito comprometidos são os olhos. Então, filhos de pessoas, de mulheres que usam álcool na gestação, eles podem nascer com problema na visão. Fumo, o fumante, a mãe fumante, mas não só a mãe fumante, mas quando ela fica no ambiente onde tem fumante, o marido, o filho, qualquer pessoa da família que fuma dentro de casa, a gestante ela se torna uma fumante indireta, uma fumante passiva. E a ingestão da fumaça expelida pela terceira pessoa, pela outra pessoa que está fumando, ainda é pior, porque além de vir toda com aquela carga de venenos que tem na composição do cigarro, ainda vem o produto de dentro do pulmão do fumante, que ele expele essa fumaça acrescida de gás carbono e de um gás muito nocivo chamado azoto, que é resultado da queima do oxigênio no pulmão e é expelido junto com a fumaça. E ali a gestante que está próxima, quando ela respira, ela inala essa fumaça, que está pior ainda, contaminada com gás carbônico e outros gases nocivos que vêm do pulmão da pessoa que, com a maior falta de respeito, está fumando perto da gestante. Então, outro fator que provoca lesões que às vezes até irreversíveis são o uso de drogas. O uso de drogas durante a gestação, o feto, a criança, né? O feto vai se desenvolvendo de uma forma agredida por aquele efeito das drogas e muitos deles já nascem com catarata congênita. Quer dizer, a pupila, a menina do olho, nasce branca e essa criança tem que passar por um processo de cirurgia de catarata logo ao nascer. Então, o filho de usuário de droga também tem sérios problemas na visão. Mesmo feito a cirurgia de catarata, essa criança vai se desenvolvendo e vai precisar ficar fazendo exames periódicos para fazer uso de óculos para melhorar a sua visão. Um outro motivo também são os traumas. Os traumas físicos causados por acidentes, pancada, alguma coisa assim, e os traumas psicológicos também causam cegueiras. A gente vê relatos de pacientes, como eu falei para vocês no primeiro vídeo, além de optometrista, eu tenho uma segunda formação, que é psicanalista. E a gente vê casos de pessoas que, devido a traumas na infância ou traumas que passam na vida atual, eles têm resultados psicológicos indescritíveis. Ficam mudas, ficam paralíticas ou ficam cegas. O olho não tem nada a ver, mas a cegueira é psicológica. Então, um dos motivos também de causar embaçamento até cegueira são os traumas físicos e os traumas psicológicos. Um outro motivo também de a pessoa que não tinha problema de vista e passar a ter é o trabalho. Mas como assim o trabalho? O uso da iluminação naquilo que ele faz. Essa iluminação inadequada. Pode ser inadequada para menos, a falta da luminosidade ideal, como por exemplo, a pessoa que trabalha fazendo muita leitura ou costurando, as costureiras com uma luz muito precária, às vezes até para economizar, usam uma luz com baixa voltagem. Então uma luz com baixa voltagem,
com a luminosidade pouca, a pessoa fica muito tempo ali costurando, ou fazendo uma pintura, ou artesanato, qualquer coisa que use muito a visão, que seja necessária uma visão de qualidade, mas com pouca luz, esse olho, ele é estressado, ele é forçado a usar muito a sua capacidade para poder enxergar e acaba ficando com defeitos refrativos. Ou pode ser o contrário também, com uma luz muito excessiva. E como assim luz muito excessiva? A luz do sol, por exemplo. As pessoas que trabalham no campo, na lavoura e põe até um chapéu, mas o ideal é que use um chapéu bem grande para formar um anteparo, para dar sombra no rosto, usar um óculos de sol. Mas você vê como é que a pessoa vai trabalhar no campo usando óculos de sol, é a coisa mais difícil de se ver. E também a pessoa que trabalha na zona portuária, no trabalho de pesca, no trabalho de cultivo de camarões, de mariscos, que hoje está muito comum esse tipo de trabalho. As pessoas trabalham no sol, pedreiros, pessoas que trabalham na construção civil e não protegem a sua visão. Então o excesso de sol também, ele causa lesões seríssimas no olho, tornando esse olho com necessidade de uso de óculos. E esse óculos deve ter lentes com filtro, que são aquelas lentes que escurecem no sol, as fotocromáticas, transitions ou qualquer coisa desse tipo. E por último, desses elementos que podem causar a pessoa que não tinha problema de visão e tornar a ter, além da hereditariedade, dos prematuros, do uso de álcool, uso de drogas, os traumas físicos e psicológicos e do trabalho com iluminação inadequada, esse é sério, é a alimentação. Mas como alimentação? Sim. Uma alimentação inadequada, uma alimentação rica em carboidrato, com muita massa, arroz, macarrão. Eu pude perceber que aqui no Nordeste, na mesa das pessoas geralmente tem arroz, macarrão, feijão, ainda usa farinha, carne. Arroz, macarrão, feijão, farinha, ovo, frango, enfim. Mas a ausência das verduras, dos legumes, então isso faz muita falta para o nosso organismo e a visão ela é muito prejudicada. Uma alimentação bem balanceada, ela dá uma sustentabilidade ao corpo para fortalecer com energia, com as vitaminas. Então, no arroz, no macarrão e na carne, você vai ter os carboidratos para fortalecer o nosso corpo, para trabalhar, para gerar energia. A carne, que são as proteínas, também energia, inteligência, uma série de coisas. Mas as vitaminas e os sais minerais, que fortalecem o nosso corpo do ponto de vista de defesa do nosso corpo e fortalecimento em áreas contra o envelhecimento precoce, por exemplo, contra os radicais livres, que são as vitaminas e os sais minerais, a gente só encontra nas verduras, nos legumes e nas frutas. E o ideal para a visão, para a pele, para a defesa do nosso corpo, é a vitamina A, para fortalecer a pele e a visão. E ela precisa que o nosso corpo absorva uma substância chamada beta-caroteno, que contém nas verduras, legumes e frutas, nas cores vermelhas e amarelas. Eu trabalho aqui na região da Serra da Ibiapaba, Tianguá, e aqui tem muitos produtores de hortas, de frutas, que eles fornecem para o Ceará inteiro e até para cidades vizinhas, estados vizinhos. Eles produzem tudo, vendem tudo e não comem nada. Eles produzem beterraba, cenoura, acerola. Aqui é um grande produtor de acerola, mas as pessoas não comem. Produtores de mamão, manga, faz lama. Mas as pessoas, não quero, não gosto. Então ninguém come em casa. Então é muito comum chegar no meu consultório pessoas com crianças. E o primeiro relato é o seguinte: quando dá noite o menino não enxerga nada. A cegueira noturna, ela é uma consequência da dieta mal elaborada, mal balanceada, uma dieta errada, à base de carboidratos. Não precisa comer, então, muitas vezes. Por isso eu fui fazer a pós-graduação, como eu falei no vídeo anterior, em saúde pública e saúde da família, para poder ter a autoridade legal de ensinar essas pessoas a se alimentarem. Olha, você pega a acerola, faz suco, põe na mesa, dá um pedaço de melancia, chupa manga, come mamão,
põe uma verdurinha na mesa, põe hortaliça, põe a couve, põe alface, rodela de tomate, mas todo mundo tem que comer, não é só para pôr para criança não. Todo mundo tem que comer, mas não é hábito. Pessoal, vamos fazer da nossa alimentação uma coisa saudável. Uma mesa com hortaliças, com frutas, e não é caro. Tomate, às vezes ele está muito caro, mas usa outra coisa. Usa cenoura, beterraba, e a mesa fica colorida, o prato fica colorido, enche os olhos, e é delicioso. E fortalece o nosso corpo, e fortalece a nossa visão. Então, estou encerrando aqui quais os motivos que causam problemas na visão. Aqueles que não nascem com problemas, mas pode adquirir ao longo da vida pela prática errada de algumas coisas. Muito obrigado e aguardem o próximo vídeo.